E se eu te disser que você tem muito a dizer? Mas como assim, Kenio? Você tem muito a dizer, você tem muito a entregar para os outros, você tem muito que ensinar. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos refletir juntos? Na breve reflexão de hoje, eu quero te dizer e eu quero te motivar a abrir seu coração e mostrar o quanto você tem a oferecer para as outras pessoas. De que se trata isso que você está querendo dizer aqui? Você está dizendo que eu tenho muito que contribuir, eu tenho algo que ensinar, eu tenho algo que mostrar para o mundo? Mas é claro que sim. Muitas vezes a gente subestima a nossa história, tudo que a gente viveu ao longo das nossas vidas até chegar ao dia de hoje. E a gente aceita essas sugestões negativas de que a nossa vida não é importante. De que a gente tem sim que aprender cada vez mais dos outros, desde cursos para se aperfeiçoar numa profissão, como escutar só os outros e não valorizar tudo aquilo que a gente já conquistou a partir do que a gente já viveu. Muitas vezes a gente é treinado, a gente é ensinado de que nós temos que consumir o que vem do outro, do que a gente tem que seguir o exemplo do outro e não valorizar tudo aquilo que somos. Isso é uma crença negativa, muito destrutiva. Olha, todos nós temos algo que ensinar, todos nós temos uma história para contar, todos temos talentos, algo que contribuir. Olha a tua história. Olha tudo que você sabe, tudo que você já construiu. Algum talento específico. Talvez você seja muito bom na culinária. Talvez você seja um bom professor que passou pela academia ou que é um professor por tudo que você aprendeu em sua vida. Se você é uma pessoa que escuta muito bem o outro, se você é uma pessoa que dá uma palavra de esperança, nós sempre podemos contribuir. A gente já falou em outras oportunidades aqui nesse canal, na perspectiva de Aristóteles, que o homem é um animal social e o homem que vive fora da sociedade é um deus ou um louco, porque nós somos por natureza sociais. E isso nos pede, nos obriga, não obriga, mas nos convida, nos estimula a uma responsabilidade tremenda. Se lembra do que a gente já falou também sobre que tudo começa em mim, passa pelo outro, gera uma transformação e volta para mim? Gente, confie naquilo que vocês são, no caminho que vocês seguiram toda a sua vida e não guarde o seu conhecimento para você. A gente sempre tem algo que falar, uma palavra para entregar. Eu me lembro muito bem que quando eu era adolescente escutei um provérbio árabe que dizia que o sábio que não diz o que sabe é como uma chuva que passa e não traz chuva. Essa é a perspectiva que eu quero te dizer. Não precisa ser um sábio, certo? Mas aquela pessoa que passa por toda a vida e não deixa sua marca, não se dispõe para ensinar e entender que ensinando a gente aprende duas vezes, tem uma vida estéril. Nós sempre temos que contribuir. Agora, nós somos atingidos todos os dias por essas sugestões negativas de que sua vida não vale nada, de que você não é interessante, de que sua vida está perdida, de que a vida do outro é bem melhor do que a sua, principalmente porque a gente está metido nessas redes sociais como o Instagram, que vende as aparências, as coisas lindas que a gente vê, lugares paradisíacos, pessoas lindas, felizes e ricas. E nós somos aqueles que são depressivos, tristes, pobres e que não tem nada para entregar. Tenha bem claro que tudo começa com a gente. Então, se a gente aceita uma sugestão negativa, isso é responsabilidade nossa. Eu posso dizer particularmente, e vocês sabem, os que me conhecem mais de perto,
que eu nunca me vi como professor. Eu pensava em ser um pesquisador. E de 5 anos para cá, eu me descobri professor. Entre tantos propósitos que a vida sugeriu para mim e que eu abracei ao longo desses meus anos. Aqui morando no Chile e também juntando todos os anos meus metido na filosofia. Já são 15 anos. No início da minha docência, eu achava que eu não tinha muito o que entregar. Que eu dava minhas aulas, mas não gerava um impacto nos meus alunos. E alguns dias eu me sentia muito mal. E certos dias em que eu estava bastante bajoneado, como a gente diz aqui no Chile, meio para baixo, porque eu dava as aulas e às vezes me sentia vazio, porque não tinha um feedback assim imediato dos alunos. Depois das aulas, principalmente nesse período de pandemia, chegavam algumas alunas e alunos e me contavam algumas histórias de que aquela aula tinha gerado um impacto a longo prazo em suas vidas, que alguns ocupavam o mesmo material que eu dava aula para apresentar para uma tia ou para um primo que estava passando por uma situação complexa emocionalmente. Isso me emocionou bastante. E foi exatamente por esse tipo de comentário que eu olhei para mim, olhei no espelho e vi, olha aí como você tem algo que entregar. Você passou toda a vida pensando que ia ser músico profissional, que ia ser militar ou qualquer outra coisa. A vida te entregou esse propósito de ser professor, professor de filosofia, antropologia, de ética, de gerar reflexão para um monte de gente. E isso está gerando resultado. Então eu insisto, você tem algo que entregar. Agora o que é que você precisa fazer? Você tem que se abrir. Olhar no espelho, levantar essa sua autoestima, reconhecer e validar a história que você tem, tudo que você viveu, todos os obstáculos que você superou e reconhecer o seu valor. Você tem valor e você tem muito o que entregar. Agora, tudo parte de você. Ninguém vai aí pegar na sua mão e te levar para você enfrentar o mundo e mostrar o seu valor e agregar valor aos outros e agregar valor à sua vida. Você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é reconhecer que sua história tem valor, que você tem muito o que entregar, que você tem muito o que contribuir e correr atrás. Certo? O que eu quero deixar como reflexão hoje e para sempre é isso. Você tem valor. Você tem muito o que contribuir. Isso entra em conexão direta com o que a gente já falou também, se lembra? Do oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Vamos se conhecer e reconhecer tudo aquilo que a gente pode entregar. E vamos entregar com bastante carinho. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou aqui. Estou procurando entregar. E você? Quando vai dar o primeiro passo? Um abraço. A gente se vê. Tchau.